Porto Velho vai sediar a Olimpíada da Juventude Rondoniense com participações das instituições universitárias da capital. E é sobre esse assunto que vamos conversar ao vivo com Jailson Guimarães. Boa noite, Jailson. Conta pra gente como vai ser a Olimpíada da Universitária. Boa noite, Nonato. Boa noite, André, e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Rondônia. Isso mesmo, Nonato. Nós estamos agora aqui, para falar um pouco sobre essas Olimpíadas, que é a primeira vez que acontece aqui no estado de Rondônia e é realizada pela Secretaria de Juventude e Cultura, Sejusel. Quem está comigo aqui é o Luiz Norberto, ele que é o coordenador de juventude do estado de Rondônia, e vai falar um pouco sobre o que é essas Olimpíadas e quando vai acontecer. Seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta Rondônia, Luiz. Boa noite, André. Boa noite, Nonato, todos que estão aí nos assistindo. Estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de falar aqui no Cidade Alerta um pouquinho sobre esse evento histórico que vai estar acontecendo aqui, Jailson, que é a primeira Olimpíada da Juventude Rondoniense. Vai estar sendo sediada aqui em Porto Velho. Porto Velho vai estar recebendo aqui no ginásio Cláudio Coutinho, a primeira Olimpíada da Juventude Rondoniense com 8 modalidades. Nós temos, entre elas, podemos citar, temos o futsal, vôlei, vôlei de areia, handebol, basquete, natação, tênis de mesa. Serão, assim, 8 modalidades trabalhando e fomentando política pública de verdade para a nossa juventude rondoniense. A gente sabe que dentro do estado de Rondônia, nós temos muitos jovens talentosos, habilidosos, que têm o potencial para estar também brilhando a nível nacional. E o governo do estado de Rondônia, através do governador Coronel Marcos Rocha, da primeira-dama de estado Luana Rocha, que tem dado todo o apoio e suporte para a gente trabalhar, juntamente com o secretário da Sejusel, Paulo Igor. Estamos trabalhando isso em conjunto, fomentando a política pública voltada ao esporte para os nossos jovens e fomentando que esse esporte rondoniense vá brilhar também a nível nacional. Agora, Luiz, quando é que acontece essas Olimpíadas? Já tem data prevista já para começar? Com toda certeza, a Olimpíada Rondoniense inicia no próximo final de semana, dia 11 de julho, 11, 12 e 13, um final de semana de muito esporte para a nossa juventude rondoniense. Quantos atletas estão previstos aí para participar dessas Olimpíadas? Nós estamos previstos aqui receber basicamente 800 atletas. Serão aí 3 dias bem competitivos, com diversas modalidades, como eu já citei aqui. E a nossa previsão é de mais ou menos de 800 atletas, conforme a inscrição que nós temos previsto. Para o público que está em casa, para poder acompanhar, onde que ele pode acompanhar? Pode vir aqui diretamente no ginásio? Precisa fazer alguma inscrição para poder acompanhar? Como que funciona? Nós queremos e ficaremos muito gratos de receber o público aqui no ginásio Cláudio Coutinho. Estará tendo jogos desde de manhã até as 8 da noite. Podem vir, não precisa pagar nada para entrar, nem inscrição, só basta acompanhar aqui. É gratuito, entre, participe, torça. Se você tem algum atleta jovem universitário que vai também estar participando, vem aqui torcer por ele, que faz muita diferença. Tudo bem, então aí fica o convite para o pessoal de casa e, claro, boa sorte para os atletas que vão estar participando. Só reforça o convite então para o pessoal, Luiz. Com toda certeza, população de Porto Velho, nós estaremos muito felizes em receber vocês aqui na primeira Olimpíada da Juventude Rondoniense, aqui no Cláudio Coutinho, no próximo dia 11 de julho, na sexta-feira. Inicia a noite com a cerimônia de abertura às 19 horas e logo em seguida inicia os nossos jogos. 11, 12 e 13 de julho, um primeiro final de semana aí muito intenso, de muita competição com nossos jovens rondonienses. Então, só para a gente tirar essa dúvida, então é 11, 12 e 13, é só esse final de semana que acontece? O primeiro final de semana e o segundo final de semana as classificatórias, semifinais e a nossa premiação para os nossos atletas que ganharem a competição. Muito bem, tá aí. Então fica o convite para o pessoal de casa participar aqui com o governo do estado, através, dar todo o apoio aí para esses atletas, da juventude e claro que vão fazer um espetáculo. Bom, volto você aos estúdios, Nonato. Ok, Jailson, obrigado aí pela sua participação, hein? E agora vamos com uma reportagem sobre a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Futebol de Rondônia. O presidente da CBF, Samir Chaldi, participou da cerimônia em Porto Velho. O clima resolveu colaborar. Na manhã em que a CBF e a FER inauguraram o Centro de Desenvolvimento do Futebol do Estado de Rondônia, o clima estava agradável. Um vento fresco batia, o da natureza e também o da esperança de um futuro melhor. Pouco mais de 10 anos depois de iniciar as obras, o Centro de Desenvolvimento de Rondônia está oficialmente inaugurado e com um ar de orgulho. Afinal, este é o primeiro do país a ser entregue.
No primeiro momento, o Centro de Desenvolvimento do Futebol do Estado de Rondônia será utilizado por escolinhas de futebol e também por projetos sociais. A ideia da CBF é que este espaço se torne uma referência no desenvolvimento da base. Momento especial, né, para o Estado de Rondônia. Estou muito feliz de estar aqui inaugurando o primeiro CD do Nosso Norte, do Legado. Acredito que o trabalho que o presidente Heitor vem há anos realizando chegou num ponto que nós queríamos de ter entregue, muitos anos parado por gestões anteriores, mas a CBF hoje se reformulou, nós estamos com um novo pensamento, uma nova gestão de execução, de entrega e de trabalho em conjunto. Então, nada mais justo de que começar por Rondônia e, como eu falei no meu discurso, hoje o Norte está sendo visto com outros olhos e eu vou fazer questão que todos esses centros de desenvolvimento da região Norte sejam entregues. Primeiramente, a manutenção, a CBF está dando um presente para que a gente possa manter atuante o nosso centro. Ele será de várias maneiras, principalmente escolinhas, pelo social, projeto Gol do Brasil, feminino, nós vamos atacar bastante essa meninada, começar a descobrir novos talentos. Então é um centro de formação, é um legado que nós conquistamos e ele vai trabalhar principalmente com parcerias, com a própria prefeitura, com o governo do estado e ajudar a trazer criançada para o centro. Estiveram presentes na cerimônia várias autoridades, como, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, e o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. E por falar em presenças ilustres, o Branco, coordenador de bases da CBF e herói do Tetra do Brasil, também esteve acompanhando a inauguração. É um orgulho e é uma esperança estar aqui, ó, eles aqui, os garotos. Quando eu vi eles entrar assim, eu saí de uma cidade muito pequena, fronteira com o Uruguai, Rio Grande do Sul, sou gaúcho, moro no Rio. Hoje eu coordeno a base das seleções brasileiras há muito tempo já. E passou um filme na minha cabeça quando eles entraram uniformizados. Que os sonhos quebram realidade. A minha realidade era no interior. Pô, quando é que eu imaginaria que ia conquistar o mundo, ganhar uma Copa do Mundo? Não. E é o sonho deles. Para o presidente do Gazim Porto Velho, Jedson Lobo, que também esteve presente, o centro pode e precisa ser utilizado por todos. Quem ganha isso aqui é a sociedade, a cidade, no contexto geral. E o Porto Velho, o Gazim Porto Velho, só tem na expectativa de tentar participar disso, desenvolver as suas categorias de base, isso aqui. Se um clube tiver disponibilidade de algum projeto, o Gazim também tem que ter essa possibilidade, porque isso aqui é para todos, como foi mencionado. Se for para o Rondoniense, se for para o Genos ou se for para o Gazim Porto Velho, tem que ser distribuído de uma maneira igual. E isso é importante para os clubes, porque todos os clubes precisam, de fato, desenvolver o futebol, né? Então nós estamos aguardando algumas palavras sobre esse ponto, né? Como a gente vai explorar isso, quais os projetos que vão ser aplicados dentro do desenvolvimento do futebol hoje, desse local. O Centro de Desenvolvimento, que recebeu o nome CD Heitor Costa, deverá ter seus custos subsidiados pela CBF nos primeiros meses, para que a Federação de Rondônia possa criar formas para que a mesma possa manter o local. Além das escolinhas, há muitas outras possibilidades levantadas para o uso do espaço, como, por exemplo, campeonatos de base, campeonato feminino, alguns jogos do estadual, competições amadoras, entre outras. O que vai ser feito de verdade, ainda ninguém sabe. A única certeza até o momento é que Porto Velho, quer dizer, Rondônia, ganha um espaço para mudar o cenário do futebol local e prospectar um futuro melhor. O Centro de Desenvolvimento do Futebol fica na BR-364, no quilômetro 10, ali perto do campus da Uni. Olha, jogos do Campeonato Brasileiro vão ser retomados no próximo dia 12. Enquanto isso não acontece, vários clubes aproveitam para fazer contratações. Gerson chegou nesta manhã ao Brasil junto com a delegação do Flamengo após a eliminação no Mundial de Clubes. Ao mesmo tempo, o Zenit depositava à vista 160 milhões de reais para contratar o jogador. Já o Santos anunciou duas contratações. O lateral direito Igor Vinícius, que estava no São Paulo, já começou a treinar. E o meio-campo William Arão está de volta ao Brasil depois de jogar na Grécia.
E o São Paulo conseguiu renovar o empréstimo de Marcos Antônio junto a Lazio da Itália até junho do ano que vem. Sim.